divórcio, repúdio, casamento e celibato. É o assunto que nós vamos discutir a partir de agora no vídeo de hoje. Estamos aqui para tratarmos de assuntos bem polêmicos, como o divórcio. E eu peço a você que compartilhe este vídeo com um parente, com um amigo, com um irmão, para que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso ao nosso canal, aos nossos conteúdos e principalmente a estes assuntos. Deixe seu like, conto com a sua ajuda para melhorarmos o nosso canal. Pois bem, vamos tratar destes assuntos a partir do texto do Evangelho de Mateus em um primeiro momento, ok? E nós vamos usar como base Mateus capítulo 19, versículos 3 a 12. Como o texto é demasiadamente comprido, longo, nós vamos dividi-lo em duas partes. Primeira parte, o vídeo de hoje, nós vamos abordar os versículos 3 a 6 e no próximo vídeo, versículos 7 a 12. Vamos lá? Diz a palavra de Deus na linguagem Almeida atualizada. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: portanto, ou por esta causa, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Graças a Deus. Queridos, como guisa de introdução, é interessante notarmos que esse texto de Mateus é riquíssimo em assuntos e em detalhes. Como dito no início deste vídeo, esse texto de Mateus trata sobre divórcio, trata sobre repúdio, trata sobre casamento, trata sobre novo casamento e trata sobre celibato, que é a opção ou dom que a pessoa recebe de Deus para ser um eunuco, outros para se tornar eunuco e outros que se fazem eunucos por causa do reino de Deus, conforme vamos ver no vídeo próximo, ok? Este texto é interessante porque existem também dois textos paralelos a ele. Marcos capítulo 10, versículos 2 a 12, e Lucas capítulo 16, versículo 18,
E ainda no mesmo assunto poderíamos incluir Mateus 5:32. Olhando para o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, nós vemos aqui os pontos chaves desta questão. Primeiro, a pergunta dos fariseus a Jesus. Na sequência, tem a resposta de Jesus a eles. Depois, a indagação dos discípulos a Jesus. Ou seja, verso 3, os fariseus perguntam a Jesus sobre o repúdio. No verso 4 a 6, Jesus dá a resposta respondendo o princípio de Deus para o casamento. Na sequência, Jesus recebe a indagação dos fariseus sobre essa questão, no versículo de número 7. No versículo 8 e 9, Jesus dá a resposta mais rígida a eles. E no versículo 10 a 12, os discípulos indagam Jesus quanto ao assunto. Verso 3, repúdio. Verso 7, repúdio e divórcio, ou divórcio e repúdio. Versos 4 e 5, matrimônio. Verso 6, casamento indissolúvel. Verso 8, repúdio novamente. Verso 9, repúdio e suas consequências. E versos 10 a 12, a indagação dos discípulos e a resposta de Jesus, mostrando o celibato, o eunuco e as suas consequências ali. Em primeira instância, nós precisamos fazer uma pergunta. E a pergunta é: o Senhor Jesus aqui, nesse texto de Mateus, fala de divórcio? E eu acredito que essa seja a pergunta central. E para essa pergunta, nós temos dois caminhos a seguir antes de tirarmos uma conclusão ou uma resposta conclusiva. O primeiro caminho é não. É aquele caminho negativo, que nega a hipótese que Jesus Cristo, neste texto, tenha falado de divórcio. E a pergunta é: por quê? Por que Jesus não fala de divórcio? E nós vemos aí algumas razões. Razão número 1 é que repúdio e divórcio são termos distintos, são termos diferentes, ou seja, não são a mesma coisa. Se nós pegarmos o Aurélio, um dicionário básico de língua portuguesa, o Aurélio vai definir repúdio da seguinte maneira: repúdio significa rejeitar, repelir e abandonar. Já o divórcio, por sua vez, significa a dissolução do vínculo matrimonial, onde o matrimônio, o casamento, é desvinculado completamente. Ao passo que no repúdio, não. O repúdio é o abandono, é a rejeição, mas não é o corte do vínculo. Em outras palavras, existe uma diferença clara entre repúdio e divórcio. No repúdio, os cônjuges permanecem casados, porque foram apenas abandonados um pelo outro, ou um resolveu abandonar o outro.
No divórcio, não. No divórcio, os laços matrimoniais são desfeitos por completo. Repúdio, portanto, é o tempo e o estado entre a separação conjugal e o ato de receber o divórcio. Entendido? Por que Jesus não fala de divórcio? Existe outra razão. O pastor Reginaldo Santos salienta bem e diz que Jesus aqui não fala de divórcio, porque se ele falasse de divórcio neste texto, ele estaria pecando contra a lei. Oh, como assim? Ele salienta. Em Deuteronômio 24, 1 a 4, existe uma brecha na lei para o divórcio. Então, Jesus, como o cumpridor da lei, não poderia ir contra Deuteronômio 24, 1 a 4. Portanto, Jesus em Mateus 19 não fala de divórcio, mas sim de repúdio, que nós vamos entender melhor daqui a pouquinho. Então, queridos, o primeiro caminho a seguir é este: Jesus não fala de divórcio, porque divórcio e repúdio são termos distintos, são dois assuntos diferentes. Porém, o outro lado da moeda, o segundo caminho para ser trilhado diz: não, não, Senhor. Jesus fala de divórcio, sim. Por que Jesus fala de divórcio? Porque repúdio e divórcio são dois termos que são intercambiáveis. São dois termos distintos em si, mas que se intercambiam um com o outro, tem uma relação um com o outro, são a mesma coisa vistas com óculos distintos e vistas em telas distintas, mas são a mesma coisa. E essa é, logicamente, uma opinião bastante tradicional, seguida pela maioria esmagadora dos líderes religiosos, principalmente dos nossos dias. Mas não para por aí. Eles continuam dizendo que esses dois termos, em algumas, se não sempre, mas em algumas ocasiões sempre aparecem juntos, como é o caso de Mateus capítulo 19, versículo 3, 7 a 9, como é o caso de Marcos capítulo 10, versículos 2 a 4. São dois termos que sempre aparecem juntos. Então, não pode ser duas coisas distintas. O dicionário Oxford Languagens, por exemplo, define repúdio como a separação dos cônjuges por meio do divórcio. Também abandonar. Então veja que no significado de repúdio ele coloca divórcio. Divórcio para o dicionário Vine é soltar, é largar, é deixar livre. Então a gente percebe uma forte ligação. E para ser bem sincero com vocês, o próprio dicionário Aurélio também faz esta ligação, tá? Entre os dois termos, ok? O que nos resta então?
Jesus fala de divórcio? Sim ou não? Temos dois caminhos a seguir. Um caminho mais liberal, vamos dizer assim, que não é liberal, mas um caminho tradicional, que diz que não, né? Mas um caminho tradicional, que diz que sim. Um mais aberto, diz que não, e um mais fechado, que diz que sim. Qual é a definição bíblica, portanto? O que é que a Bíblia de fato diz? Eu, Ricardo, prefiro seguir a linha ou o caminho negativo, que diz que Jesus de fato não fala nesse texto sobre divórcio. Ok? Portanto, vamos embasar essa nossa opinião para termos algo mais concreto, mais coerente. Vamos então fazer uso da palavra de Deus, do esboço que nós fizemos aqui, para tentar explicar o texto dentro de seu devido contexto. Ok? Vamos lá. Versículo de número 3, que é o versículo que introduz essa questão, diz assim: vieram a ele, ou seja, a Jesus, alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha que pergunta! Se nós formos ler Marcos capítulo 10, né, versículo de número 2, Marcos omite o termo por qualquer motivo. Se você puder acompanhar, você veja aí, ó. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Muito boa pergunta. Nesse versículo temos 3 pontos importantes, muito importantes. Primeiro ponto é lícito ao homem ou é lícito ao marido? A palavra grega aqui permite as duas traduções. É lícito ao marido ou é lícito ao homem? É interessante que os evangelistas não narram, tanto Marcos como Mateus, é lícito à mulher. Os fariseus não chegam para o Senhor Jesus perguntando: é lícito à mulher, mas ao homem? Por quê? Porque a mulher não tinha direito de pedir divórcio, de pedir repúdio, nem nada. Mas o homem pintava e bordava. Então é lícito ao marido, é lícito ao homem, não à mulher. A mulher casava com um só homem de maneira simultânea e era só isso, e não tinha direito de divórcio, não. O homem, pelo contrário, o homem podia pintar e bordar e ficava por isso mesmo, mesmo que fosse contra a lei. Nós vemos um exemplo claro na Bíblia de um homem ou de vários homens que acharam que isso era lícito. Homens de Deus mesmo, que viviam nesses contextos conturbados. Exemplo de Jacó, que tinha 2 mulheres, mais 2 concubinas. Exemplo de Davi, exemplo de Salomão, exemplo de Elcana. Temos vários exemplos disso. Homens que casavam com várias mulheres
não só com uma, que podiam repudiar uma de suas mulheres a hora que quisessem, ao passo que a mulher não. A mulher que se fosse pega em adultério era o quê? Apedrejada. João capítulo 8 fala muito bem sobre essa questão. Então a primeira parte é essa: é lícito ao homem. Aí na sequência, o segundo ponto é a palavra repúdio. É lícito ao homem repudiar sua mulher? E a palavra aqui para repúdio é, no grego, apolio, que significa libertar por completo, aliviar, liberar, despedir. Em outras palavras aportuguesadas, rejeitar, repelir, abandonar. E observe que no repúdio no grego, em nenhum momento indica que a pessoa está desvinculada do marido ou desvinculada, o marido desvinculado da mulher. Eles estão libertados um do outro, mas o vínculo matrimonial continua. Então é lícito repudiar a mulher. Como, por exemplo, Jacó. Jacó, terceiro patriarca da nação de Israel, amava Raquel e abandonava Leia, rejeitava Leia. Será que isso era lícito? Davi, e a esposa amada era Batseba, e as demais, como ficava? Elcana, que amava Ana e não Penina. É lícito fazer isso? É lícito ao homem repudiar? E aí entra a terceira parte do versículo 3. Por qualquer motivo. Olha, por qualquer motivo. É um acréscimo que temos no Evangelho de Mateus, onde Marcos omite este por qualquer motivo. A Bíblia de Genebra, a Bíblia Deike e outros estudiosos mostram que no contexto histórico essa pergunta recorre a dois rabinos do judaísmo, que tinham duas escolas: a escola do rabino Hillel e a escola do rabino Shammai. Hillel baseava-se em Deuteronômio 24, versos 1 a 4, e dizia que o homem poderia divorciar-se de sua mulher, repudiá-la por qualquer motivo, por qualquer razão. A Bíblia Deike chega a elencar razões estúpidas, pífias, pelos quais os homens repudiavam suas mulheres, divorciavam de suas mulheres. Diz, por exemplo, que podia separar por qualquer motivo: comida ruim, cabelo solto, falar muito alto em uma conversa, encontrar uma pessoa mais bonita que a esposa dele, uma ruguinha no rosto, algum defeitozinho no rosto. Qualquer motivo pífio, os homens davam um chute no traseiro de suas esposas e iam casar com outra, e estava por isso mesmo. Nem aí para a lei
que proibia o adultério, no próprio Decálogo, de Êxodo capítulo 20, versículo de número 13, salvo engano, verso 14, na verdade, né? Não adulterarás, e o 13 não matarás. E aí, sucessivamente. Já a escola de Shammai não se fundamentava muito lá na lei de Deuteronômio 24, 1 a 4. Shammai dizia que para se divorciar, para repudiar sua esposa, deveria ter um motivo grave, um motivo real, que muitos diziam que era o adultério, a relação sexual ilícita, né? Uma causa justa. Ou seja, ao passo que Hillel era bem liberal, Shammai era rígido, era fechado, era bem conservador. E eu acredito, eu confesso a vocês, que se fosse para escolher uma das duas escolas, eu acho que eu escolhia de Shammai, sabe? A de Hillel é muito solta. A de Shammai é mais conservadora, conserva mais o casamento. Eu confesso a vocês isso. E aí, a pergunta dos fariseus está nessa questão. Porque no versículo 3 está escrito que eles vieram a Jesus para tentar Jesus, provar Jesus, experimentar Jesus. Porque se Jesus respondesse dentro da escola de Hillel, ele estaria comprometido contra os fariseus da escola de Shammai. Se ele respondesse dentro da escola de Shammai, ele estaria em encrenca com os fariseus da escola de Hillel. Então é uma casca de banana essa pergunta aqui que os fariseus trazem para o rabi chamado Jesus Cristo. Então, queridos, o Senhor Jesus vai responder a pergunta dos fariseus nos versículos 4 a 6. E com essa explicação nós vamos concluir esse vídeo para não ficar muito longo. E aí os versículos 4 a 6 dizem: Então respondeu Jesus: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez macho e fêmea? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Resposta do Senhor Jesus. Veja que Jesus Cristo, irmãos, responde com a essência do matrimônio. E Jesus começa apelando, e Matthew Henry enfatiza bem isso aqui nesse comentário, que o Senhor Jesus começa a responder apelando para o conhecimento deles. Não tendes lido, em outras palavras, Jesus está apelando para aqueles fariseus, para o conhecimento que eles tinham da lei. Será que vocês não conhecem o que está escrito? Lá em Gênesis 1, Gênesis 2, será? Principalmente Gênesis 2, verso 24, não é isso? E aí Jesus responde trazendo 3 princípios do casamento bíblico, casamento divino, do casamento que Deus preparou.
Porque o casamento é obra de Deus, não é obra do diabo, não é obra do homem, é obra de Deus. E a Escritura mostra isso. Então veja, primeiro princípio, versículo 4. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Homem e mulher. Primeiro princípio é o princípio da heterossexualidade. O casamento bíblico é hétero. É a união do homem com a mulher. Da mulher com o homem. Do macho com a fêmea. Da fêmea com o macho. De Adão com Eva. De Eva com Adão. Deus não fez homem com homem, mulher com mulher, macho com macho, fêmea com fêmea, Adão e Ivo. Não, o casamento é heterossexual. De sorte que tudo que se distancia dessa realidade não é casamento. Homem com homem, mulher com mulher não é casamento. É par, é união apenas. Com todo respeito. A heterossexualidade é ratificada por Jesus. Foi no princípio de tudo. Deus criou homem e mulher. Segundo princípio, versículos 5 e 6, parte B. Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Então aqui nós vemos o princípio da monogamia. Monogamia. Que é isso? Um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Ok? Não são dois homens para uma mulher e nem duas mulheres para um homem. É um homem para uma mulher para um homem. E aqui contraria o princípio da matemática. 1 mais 1 na matemática é 2. No casamento, 1 mais 1 é igual a 1. Porque é monogâmico. Os dois tornam-se uma só carne. É interessante o comentário que Matthew Henry faz quando comenta esse capítulo 19. Ele diz que em relação a Adão e Eva, a Eva foi tirada da costela de Adão. Então, quando o homem está só, ele não está completo, falta algo em si. Quando ele casa, é algo como se fosse algo dele que estivesse voltando para ele. E então se unem novamente e voltam a ser um, cumprindo o projeto e o plano de Deus. E o último princípio, o terceiro princípio, está no versículo 6, parte B. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Entendeu? O casamento é indissolúvel. E indissolúvel ou insolúvel, como preferir, é aquilo que não pode dissolver ou desfazer.
O que Deus ajuntou é uma união divina. Todo casamento é selado por Deus. Por isso que Henry diz: não pode ser separado por ordenança humana, por marido, por magistrado. Deus não lhes dá essa autoridade. O sinédrio na época do Senhor Jesus não tinha autoridade para separar ninguém. Porque o que Deus, os juristas atuais não têm poder para separar ninguém. Porque Deus não lhes compete essa autoridade. O que Deus ajuntou. E tem muitos casais que se separam e dizem: não, é porque minha união não foi de Deus. Isso é conversa fiada, irmão. Quando o casal se junta, tem o selo de Deus, tem a aprovação de Deus. Que Deus já criou o homem e a mulher, queridão. Não precisa Deus usar um vaso na igreja, como muitos, eu ouço muito isso, para Deus confirmar que é o meu, para Deus confirmar que é a minha, isso é lorota. Deus fez o homem, já fez a mulher. Cabe ao homem ter a capacidade de conquistar sua parceira. E quando se juntam, aí o casamento foi selado por Deus. É uma união divina. Não foi o diabo quem juntou, foi Deus quem juntou. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E infelizmente o que nós vemos hoje é uma avalanche de divórcio no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Há quem diga que sejam até superior aos do mundo. Os casamentos que hoje tem no meio do povo de Deus, no povo cristão evangélico, o número de divórcio é maior do que os do mundo. É uma coisa absurda, horrenda, mas é a pura realidade. Ok? Então cumprimos, graças a Deus, a exposição dos versículos 3 a 6. No próximo vídeo pretendo falar com vocês dos versículos 7 a 12. Ou então, para o vídeo não ficar longo, talvez eu explique ali os versículos 7 a 10, 7 e 8, 7 e 9, não sei. Deus proverá, ok? Aguardo você no nosso próximo encontro e não se esqueça, compartilha este vídeo para que ele esteja ao alcance de o máximo de pessoas possível. Conto com você, conto com a sua ajuda, conto com as suas orações, conto com a sua contribuição, tá bom? Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.